Hello, good morning. How are you guys? Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E quem fala aqui é o professor Islam, do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai iniciar a nossa videoaula fazendo a correção da nossa atividade avaliativa remota. Vamos lá? Gente, primeiro de tudo, a nossa atividade avaliativa, ela tinha como a intenção ser bastante interpretativa, né? E isso ia requerer de vocês atenção, ia requerer de vocês que vocês puxassem desse conhecimento de mundo que vocês têm além do texto que foi dado. A primeira questão diz assim: leia o texto abaixo para responder as questões que seguem. Esse é um texto falando sobre a história do YouTube, não é? Como ele surgiu. Aí a gente tem toda uma cronologia com os meses e o ano em que aconteceram fatos marcantes. Claro que isso aqui não é tudo. Foram apenas retiradas algumas partes do texto. Quem quisesse ler o texto completo, era só acessar esse link aqui. Mas vamos lá para as perguntas, ver o que estava dizendo aqui, não é? What the text is talking about? Como eu disse, como é uma prova bastante interpretativa, vai do conhecimento de vocês e vai da forma como vocês optam por responder. Qualquer resposta que vocês colocassem falando sobre a história do YouTube, ou como o YouTube se tornou o que é hoje, são todas respostas válidas, tá bom? O importante, no caso, não é você retirar simplesmente do texto uma resposta pronta, mas você interpretar a pergunta e responder de acordo com o que você conhece, de acordo com o que o texto colocou de informações. O mesmo vale para várias outras perguntas, para todas, na verdade. Na letra B. For what YouTube can be used nowadays? Para o que o YouTube pode ser usado hoje em dia? Se você colocou para ouvir música, para ver vídeos, vídeos tutoriais, tá tudo correto também, da mesma forma, tá bom? When and what were the records of the YouTube? Essa pergunta também vai muito da compreensão de vocês, porque é, quando e o que eram ah, as gravações do YouTube. Então, no texto, ele vai mostrando vários vídeos que foram se tornando virais, entre aspas, porque naquela época não eram tão virais assim, não é? Vídeos que ultrapassaram marcas, tá bom? Então, aqui quando ele fala de records, ele está falando dessas marcas que o YouTube alcançou, tá bom? Porque records tem duas traduções em inglês, também podem ser gravações, tá? Mas aqui ele está falando dos recordes, como a gente fala em português, tá bom? Então você só precisaria colocar, por exemplo, opa, só precisaria colocar, por exemplo, quando o YouTube alcançou 1 milhão de views. Esse foi um grande recorde. Quando ele foi vendido, não é? Todos esses, o preço que ele alcançou, gente, caríssimo. Que é outra pergunta, não é? Ó, what companies were fighting for YouTube? Which one did win? How much money did YouTube cost? Então aqui tem dizendo no texto quais companhias estavam brigando pelo YouTube. Cadê? Era o Google, Yahoo and Google were fighting, não é? Olha que o YouTube foi vendido por 1.65 billion dollars. Oh my gosh. Muito, bastante dinheiro, não é?
E quem ganhou foi o Google. Hoje o YouTube é da Google. What other service does YouTube offer since 2017? Que outros serviços o YouTube oferece desde 2017? Você poderia botar músicas, controle parental, todos esses serviços que você conhece e que tem no texto, tá bom? Então essas respostas para essas perguntas são bem flexíveis, tá? Na número 2, diz assim: retire do texto 3 frases que contenham adjectives. Então, vocês só precisariam identificar adjetivos nesse texto. Bom, bem simples também, pessoal. Vocês poderiam colocar qualquer frase que vocês quisessem que contivessem adjetivos, ok? Na número 3, vocês deveriam reescrever as frases abaixo, colocando elas no plural. Para isso, a gente teria que ver toda a concordância do texto, não é? Porque, por exemplo, the boy likes play tennis. Likes está com o S no final, porque ele está concordando com the boy, que está na terceira pessoa do singular, que é he. Então, he likes play tennis. Mas quando a gente passa isso para o plural, the boys, isso aqui já não está mais na terceira pessoa do singular. Agora já está na terceira pessoa do plural. Então a gente não precisa mais do S no final. Então a forma correta dessa frase no plural seria: the boys like play tennis. Os garotos gostam de jogar tênis. His city is excessively big. E aí, como vocês colocaram essa frase no plural? Quando a gente passa city para o plural, a gente também vai ter que trocar o pronome, porque agora não vai estar mais concordando, porque aqui é dele, no singular. His city, a cidade dele, ok? Então, quando a gente diz essa frase no plural, a gente vai ter que mudar aqui, ó. Their cities are, não mais is, excessively big. Isso aqui permanece porque é uma estrutura de adjetivos, então adjetivos em inglês não vão para o plural. Woman's life is too busy. A vida das mulheres é muito movimentada. A vida da mulher é muito movimentada. No plural, women, a gente troca aqui o A por um E, porque esse é um plural irregular. Women's lives are too busy. Sempre lembrando de trocar o is por are. My teeth, já estou passando para o plural. My teeth ache when I brush them. Aqui, ao invés de it, a gente vai utilizar them. We have to replace these. Estas, aqui tá com this, tá no singular, this. Mas quando a gente passa para o plural, a gente coloca these. These boxes. Ok? Então a única preocupação seria concordar os pronomes, o verbo com o plural dos substantivos, tá? A quarta questão também muito pessoal. Vocês deveriam escrever um parágrafo em inglês falando como você utiliza as mídias para ouvir música, tá? Tô ansioso para ouvir, aliás, para ler cada parágrafo de vocês. E essa foi a nossa atividade avaliativa. Vamos revisar agora o que a gente viu na aula passada. Gente, na aula passada a gente começou a ver a Unit 4, né? The World of Art. É interessantíssimo porque tem toda uma temática sobre o que é arte. E aí, vocês conseguiram responder aquela pergunta dificílima: o que é arte? Qual o limite do que separa o que é arte do que não é arte? O que é que torna alguma coisa arte? Muito difícil, né?
Na primeira questão que a gente fez, na verdade a gente fez uma associação dessas obras com os seus autores. Por exemplo, aqui a obra de Emiliano de Cavalcanti, chamada Ciganos, que foi feita em 1940. É a letra D, essa daqui, ó. Olha os traços dele, que lindo! As cores vivas, vibrantes. Não, mentira, não sei. Não sei fazer esse tipo de comentário sobre quadros, não. Estou só fingindo. Mas as cores nem são tão vivas assim, né? São cores bem monocromáticas. Não tem uma variação de cores. O próximo, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Le Répondeur, que foi pintado entre 1503 e 1506. Onde será que está a Mona Lisa? Bem aqui. A obra mais enigmática do mundo e mais conhecida também. O quadro de Auguste Rodin, The Thinker, de 1881, que é uma escultura em bronze. Olha isso, gente. O Pensador. A obra de Ron Muck, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Muck. Parece um som de um beijo. Muck. Couple Under an Umbrella. Casal sobre uma umbrella. Uma sombrinha, um guarda-chuva. Letra B. E, por último, Leo Santana. Carlos Drummond de Andrade. Na verdade é Léo Santana, tá? Mas não é o cantor, não. Que fez essa escultura do Carlos Drummond de Andrade. Perfeito, né? Foi de 2012. Também é uma escultura em bronze, igual aqui o Pensador. Uma bem mais antiga, de 1881, e a outra de 2012. Olha que incrível as diferenças. A número 2 eram respostas pessoais. Gente, lembrando que quem não mandou ainda a atividade, nem a atividade da semana passada, por favor, me enviem. Essas atividades já estão contando para o terceiro bimestre, tá bom? Então não deixem de enviar as atividades, não deixem de ver a videoaula com atenção para responderem as atividades e caso não compreendam alguma coisa, me perguntem no privado, tá bom? Ok? Essas aqui eram para vocês responderem pessoalmente. Daí a gente conheceu esse gênero textual chamado brochure em inglês, que são os panfletos informativos. Aqui a gente está vendo um brochure de um museu. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse é o meu momento de... Qual é aquela palavra, gente? Que as pessoas ficam se amostrando. Esqueci qual é a palavra. É uma palavra da internet aqui, todo mundo usa. Olha o ticket que eu paguei para entrar lá nesse museu, Malba Ticket. Quando vocês forem lá, vocês vão entrar, vocês vão pagar por esse ticket. Eu guardei de lembrança porque o museu é lindo demais, muito, muito lindo. Olha que incrível. E esse é um brochure falando informações sobre esse museu. Para o meu azar, quando eu fui lá, esse quadro estava emprestado para um museu em São Paulo, para uma exposição sobre a Tarsila do Amaral. Então não estava disponível lá. Então, sobre essas perguntas que a gente viu, have you ever seen this painting? Vocês já viram essa pintura antes? Com certeza já, não é? Porque ela está presente em vários livros didáticos. Who is the artist? Tarsila do Amaral.
What do you know about the artist? Vocês conhecem a Tarsila? Pesquisaram um pouco sobre a vida dela? Façam isso porque ela é uma grande representante brasileira, gente. Muito mesmo do modernismo. Maravilhosa, pinta muito bem, tem toda uma estética que mostra uma identidade dela e uma identidade do Brasil também, hein? How does this painting make you feel? Pra mim, me faz me sentir igual o thinker, pensativo. Aqui atrás nós temos esse texto falando sobre o museu e falando sobre as obras que a gente pode encontrar lá e tudo mais, tentando convencer você. É a parte de trás do brochure, do panfleto, tá? Na frente a gente tem aquela pintura, atrás a gente tem esse texto aqui falando sobre, não é? Então a pergunta seria: read the inside page of the brochure and check the sentences you can infer. Então, de acordo com o texto, a gente pode retirar quais informações desse texto de forma real, que o texto realmente passa essas informações ou nos faz entender que essas informações são verdadeiras. As respostas corretas são a A e a B, tá bom? Abstract and non-figurative tendencies have a degree of independence from visual references in the world. E na B, Hélio Oiticikas, né? E Lygia Clarks, que nomes difíceis desse pessoal. Works of art interact with the spectator. Ok? Bom, para hoje, a gente vai fazer algo bem básico, bem curtinho, tá bom? Vocês mais uma vez vão responder no caderno de vocês essas duas perguntas. Look at the two of Tarsila do Amaral's paintings and answer the questions. Então aqui nós temos duas figuras, duas imagens de quadros da Tarsila do Amaral. E vocês respondam essas perguntas no caderno de vocês. In your opinion, which one belongs to the same period as Abaporu? Qual dessas imagens vocês acham, na opinião de vocês, pertence à mesma época que o Abaporu, que é aquela que a gente viu lá no brochure, aquela primeira obra, essa daqui, ó. Essa é o Abaporu. That is the anthropophagic movement. Explain. Ok? Vocês sabem o que é um anthropophagic movement? Esse movimento foi um movimento criado por Tarsila do Amaral. É um movimento artístico, uma manifestação artística que é do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Ela fez junto com outros pintores, claro, mas os nomes mais fortes são Oswald de Andrade e o nome dela, tá? Pesquisem um pouco sobre o que é que significa esse movimento para vocês formularem a resposta de vocês. Na semana que vem a gente faz essa discussão, tá bom? What do you know about this artistic movement? O que é que você sabe sobre esse movimento artístico? Justamente para responder essa pergunta aqui, que vocês vão fazer essa pesquisa, tá bom? Sobre o que é o movimento antropofágico. Tan, 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 tan. Antropofagia, na verdade, vem da... Gente, é pesado. Do canibalismo. De comer... Tipo quando os índios comiam os inimigos para terem a força deles, né? Tipo isso, antropofagia vem daí. Mas claro que aqui nesse movimento artístico ele vai ter outro significado. Na 5, look for one characteristic of brochures that is not true. Então vocês vão encontrar aqui uma característica que não é verdadeira sobre os panfletos, tá bom? Sobre os brochures. Gente, hoje a gente vai ficar só com essa atividade porque
Porque eu quero que essa atividade aqui, da letra da atividade 4, contenha 10 linhas, tá bom? Vocês podem fazer um texto só, juntando a resposta da A e da B, contendo 10 linhas e mandando para mim, ok? Então não esqueçam, façam a atividade da semana passada e me enviem, tá bom? Qualquer dúvida eu estarei lá no privado pra gente conversar. Então, bye bye and see you. Saudades de vocês, galera. I miss you.